Tomar assento. Vamos abrir lá em João capítulo 12. Versículo 47. E o texto diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Durante a pregação que nós fazemos aqui, nós vamos ser atacados durante todo o tempo. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor venha proteger a tua mente de pensamentos, de palavras, de distrações. Evite conversas paralelas, porque o Senhor quer falar ao teu coração. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, e não é a minha palavra, é a tua palavra que está sendo pregada, e nós rejeitamos todo pensamento contrário, toda voz contrária à tua palavra, a pregação da tua palavra seja anulada neste momento. Todo dardo inflamado do maligno para prejudicar o entendimento, para bloquear o entendimento da tua igreja, neste momento nós destruímos pelo poder do teu Espírito, e que cada coração possa receber o que o Senhor tem da sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor está neste lugar, nós estamos debaixo da tua autoridade, e te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua palavra é fiel, e nós seremos restaurados nesta noite, em nome de Jesus, amém. Então, Jesus, ele começa grande parte do seu ministério pregando arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Ele fala em várias ocasiões que ele é o Verbo eterno, que ele tem as palavras de vida eterna, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E pela manhã nós lemos no capítulo 14, a partir do verso, eu vou ler a partir do verso 15, nós lemos todo o capítulo, mas aqui no verso 15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que é o Espírito Santo de Deus, que entra na vida daqueles que um dia confessam a Jesus Cristo como Senhor. Ele está em nós, mas o mundo não tem como receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Durante vários textos dos profetas, nós vamos encontrar algumas orientações em que o Senhor fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E várias vezes ele vai dizer: busquem o Senhor, busquem a Deus. Bem, nesta época em que eles estavam falando isso, o Espírito Santo de Deus não estava ainda ativo no coração como templo e habitação do Espírito Santo. Hoje, irmãos, nós não precisamos ficar buscando a Deus, porque se nós somos lavados e regenerados no sangue de Cristo, Ele está dentro de nós. Ele está dentro de você, está dentro de mim. Amém? Você crê nisso? Você crê de verdade? Tem convicção disso? Então, a sua fome e sede deve ser a fome e sede do Senhor, pelas palavras. As palavras do Pai, que o Pai colocou na boca de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade reflete a própria verdade da palavra de Deus. Reflete o próprio Cristo, pois Cristo é o caminho,
a verdade e a vida. Se você ama a verdade, você vai se alimentar tanto da palavra de Deus que não vai ter outra coisa que você queira, a não ser se alimentar dessas palavras. E quanto mais você se alimentar, mais o Espírito vai se mover e se manifestar dentro de você, para que você tenha forças e unção para praticar o que está escrito. Aquele que tem, versículo 21, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí depois, no versículo 23, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vai procurar Deus aonde? Eu escuto pessoas dizendo, estou buscando a Deus. Que estranho. Não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Se alguém me ama, lê junto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele. Ele está morando aí dentro, você está buscando ele. Parece certas pessoas que perdem alguma coisa e a coisa está na mão dela. Já aconteceu isso com você? Um dia eu estava procurando o celular, estava na minha mão. A gente parece que está aéreo, fora do ar. Deus está morando aí dentro e você está procurando ele não sei onde. Tem gente aí na cidade procurando em movimentos, só lá na outra igreja, porque tem uma fumaça aqui no altar, tem uma luz mais bonitinha. Ah, Deus está lá. Ah, Deus está lá no profetinha lá, que está lá na vila, na profetisa. Não. Deus não está lá só porque tem alguém falando o nome dele. Deus está em você, que tem a palavra guardada no seu coração, e você pratica. Está percebendo o quanto nós, às vezes, cremos numa coisa, praticamos outra? Entendemos uma coisa, mas na verdade, no fundo, na prática, não entendemos. E ele está dizendo aqui, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito está falando aqui o tempo inteiro. E quanto mais ele fala, mais eu vou para a palavra de Deus, porque eu quero encontrar isso que ele falou no meu coração, com palavras diferentes, e eu tenho que encontrar esse texto, e eu vou para a palavra de Deus, e o Senhor falar comigo. Eu não preciso buscar Deus, Ele mora dentro de mim. Irmãos, durante muitos anos, os discípulos, os apóstolos, eles estavam lutando contra um inimigo, que não era o Império Romano, eram principados e potestades. E eles não tinham ainda o poder manifesto de Deus na vida deles, porque o Pentecoste ainda não tinha acontecido, Jesus ainda não tinha subido, e portanto o Espírito Santo não poderia descer. Mas eles lutavam contra isso, contra essa falta de poder. E eles dependiam de Jesus, que era o Consolador. Então eles iam para o Mestre com uma palavra fazia centenas de milagres. De uma vez por todas ele curava muitas pessoas. Hoje nós temos o privilégio de viver na plenitude dos tempos em que Jesus já veio, já ressuscitou, já enviou o Consolador, e hoje o Espírito não habita no templo de Salomão, nem em Jerusalém, nem lá em São Paulo. Jesus habita onde? Aqui, em nós, em cada um de nós. Será que nós temos fome e sede por essa palavra? Será que nós temos o desejo de conversar com esse Senhor que está aqui dentro? Ou nós estamos muito interessados nas modinhas, nos trends, naquilo que todo mundo está fazendo? O que nós estamos interessados hoje? Versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E se eu não amo a Deus e não guardo as suas palavras, eu não sou dele. E se eu não sou dele, eu sou de quem? Do mundo. E o mundo não pode entender. Não consegue entender. Pode ser o camarada com PhD, com doutorado, com mestrado, seja lá o curso que possa existir por aí, não adianta, é revelação do alto. Porque quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, porque Jesus Cristo quebrou toda a maldição que havia naquela pessoa, porque confessou a Jesus seus pecados, o Espírito Santo vem, ele faz um verdadeiro milagre dentro do coração dessa pessoa. E ela passa a desejar coisas, ela passa a ter um coração humilde, ela passa a ter um coração que busca a presença de Deus. Então, se você ainda está procurando a Deus, entendam, não estou dizendo que você não deve buscar a presença de Deus. Quero que você tenha maturidade para entender que Ele mora aí dentro. Eu vou sempre desejar buscar estar próximo de Deus na minha consciência, para que essa palavra esteja cada vez mais implantada em mim. Então, eu tenho que buscar na minha agenda, no meu tempo, nos meus afazeres, encontrar tempo consagrado, separado ao Senhor todos os dias, porque eu quero me alimentar bem. Quem faz dieta aí sabe que você precisa se alimentar 4, 5, 6, dependendo da dieta que você faz, 6 vezes ao dia. Tem que separar tempo, escolher tempo para isso. Tem que deixar de fazer coisas supérfluas para que você possa se dedicar à presença do Senhor. O objetivo não é apenas uma leitura da Bíblia. Irmãos, a Bíblia não é livro qualquer. A Bíblia não é um livro de sabedoria, de inteligência, qualquer que você lê por aí. Tem gente comprando o livro de Paulo Freire e lendo a palavra de Deus no mesmo nível. A Bíblia é a palavra de Deus. O quanto nós amamos a Jesus é o quanto nós vamos amar a palavra de Deus. Quem guarda as minhas palavras, esse é o que me ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E por que nós precisamos compreender isso? Abra em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, versículo 6 a 8. Aqui, depois que Deus separa Moisés para ser o libertador de Israel, aqui nessa época, irmãos, eles estavam desejando livrar-se dos egípcios, da opressão egípcia. E eles precisavam de ajuda. Era um povo escravo. Qual é o recurso que tem um escravo? Que armas tem um escravo? Que força tem o escravo para lutar? Que voz tem o escravo? Não tem. Aí Deus, no seu plano, faz com que Moisés agora venha parar dentro do palácio do faraó, porque ele havia mandado matar todos os meninos. E agora Moisés vem parar dentro do palácio de faraó, um menino. Para o quê? Se tornar alguém conhecedor da cultura, da língua, dos costumes. Nada que Deus faz é imperfeito. Nada que Deus faz é sem valor. Tudo tem um propósito. E Deus coloca Moisés nesse lugar, e agora o povo está em aflição. E Deus promete livrar esse povo.
E aqui no versículo 6, Deus diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. E eu quero que você pegue essa palavra aqui e aplique hoje na minha vida e na sua vida. Nós aqui somos um corpo, ok? Nós somos o corpo de Cristo. Parte dele na cidade de Porto Alegre, parte dele em nosso estado do Rio Grande do Sul, parte no Brasil e parte no mundo. Mas aqui hoje nós somos esse corpo de Cristo. E nós aplicamos esse texto à nossa realidade. Quantas cargas têm sido impostas a você? Eu não vou começar a falar das injustiças aqui porque vai longe. Que você tem que trabalhar 5 meses no ano para pagar os impostos, depois mais não sei quanto para conseguir pagar outras coisas, fora as injustiças que são realizadas aí nas ruas, no comércio, na educação, na falta de retorno do investimento que você faz pagando impostos e tantas outras coisas. E a opressão é grande. Sem contar com as questões financeiras do mercado financeiro, em que nas cotações de bolsa de valores, de balança comercial, apenas aqueles que têm o poder financeiro acabam ganhando, e quem paga geralmente a conta é o povo. E aqui, pega todas essas cargas que você tem, de falta de oportunidade, de falta de recurso, de enfermidades, e coloca aqui nesse texto. E Deus está dizendo: eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, ou deste mundo, e vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Bem, o povo de Israel passou muito tempo lá no Egito. Daqui até o arrebatamento da igreja, eu não sei quanto tempo pode levar. Mas o fato é que nós estamos na reta final para o arrebatamento da igreja. Quem crê nisso? Então, esse texto aqui se aplica na minha vida e na sua vida hoje. E nós temos que ter esta esperança. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é qualquer um que vai entrar aí para o próximo governo que vai nos livrar da opressão. É o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A minha esperança, a sua esperança precisa estar nele. Não é Trump, não é o camarada lá do Irã, não é lá da China, não é de ninguém. É Deus que vai nos livrar, Deus é que vai nos resgatar. Você crê nisso? Tomar-vos-ei por meu povo. Ainda mais nós que não éramos povo de Deus, não somos judeus de nascimento, somos gentios no sentido de que não somos judeus. Então ele nos enxertou, e aqui ele está dizendo: eu vou tomar vocês como meu povo. E serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, ou eu vos tiro das cargas deste Brasil, eu vos tiro das cargas deste governo de Porto Alegre, deste governo do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, eu vos tiro do sistema deste mundo, do sistema do anticristo, que vem para destruir tudo aquilo que se chama Cristo, se levantar contra toda a pregação que se fala de Jesus Cristo. Esse é o objetivo do anticristo. Cuidado com a sua boca. Muito cuidado. Muito cuidado quando nós falamos, com o que nós falamos, porque a nossa boca foi criada por Deus para que nós possamos abençoar e liberar bênção sobre as pessoas. Jamais maldição. Jamais amaldiçoe um governo, por pior que ele seja, porque essa não é a orientação de Deus. Este não é o ensinamento de Deus. O julgamento pertence a quem? A Deus. Nunca esqueça disso. Nós pecamos muito quando nós falamos mal de um governo, seja de que ordem for, de direita, de esquerda, vermelho, azul, seja lá o que o povo inventar aí. Eu estou debaixo da soberania de Deus.
e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Para nós não vai ser a terra de Canaã. Para nós vai ser a nova Jerusalém. Dá para enxergar isso? Você consegue enxergar isso na palavra de Deus? Vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. É esse o Deus que eu estou adorando, quando todos os dias eu estou lendo a palavra de Deus em várias vezes ao dia. Esse é o Deus. Não é a força cósmica. Eu tenho muitos amigos que não são crentes agora, e eu escuto da boca de um e da boca de outra força cósmica, as energias positivas. Deus pode ter uma força cósmica porque Ele é o dono de toda a força. Deus pode ter uma energia positiva, mas Ele também tem a energia negativa, porque Ele é o poder, Ele é a força, Ele é a autoridade, Ele criou o mal e Ele criou o bem, então Ele pode ser o que Ele quiser. Esse é o Deus que eu adoro. Você pode dizer, esse é o Deus que eu adoro? É esse o Deus que eu estou esperando, que prometeu, eu vou fazer de vocês um povo. Vocês não eram um povo, vocês não eram nada, mas eu fiz de vocês o meu povo, e vou trazer vocês para a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó. E aqui ele vai dar a ordem para o anjo tocar a trombeta, e Jesus vem para buscar a sua igreja, para levar no tempo devido à Nova Jerusalém. Temos essa esperança? Capítulo 34 de Êxodo. Fixe na pessoa de Deus nesses textos que eu estou lendo. Estamos hoje aqui procurando conhecer mais a Deus. Amém? Conhecer na intimidade. Como é que a gente conhece na intimidade? Conhecendo os detalhes de quem é Deus, qual é a natureza de Deus, qual é a fisionomia de Deus naquilo que Ele faz. Como é que Deus age, como Ele se move, como Ele trabalha. Capítulo 34, versículo 6. E passando o Senhor diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Note o que está escrito aqui. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações daqueles que o amam e que temem a sua palavra, daqueles que guardam a sua palavra, que praticam a sua palavra. Mas Ele também perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. O que Ele está dizendo aqui? Que pecados têm consequências. E a consequência, às vezes, é inevitável na vida de muitas pessoas. Portanto, antes de cometer um pecado, antes de lançar uma palavra, pense 10 vezes antes. Antes de amaldiçoar alguém, pense 10 vezes antes. Antes de você tomar uma decisão de se afastar do Senhor, se afastar da igreja, se afastar da palavra de Deus, pense antes. Pois Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a transgressão e o pecado, mas Ele não inocenta o culpado, que vai sofrer muitas vezes, mesmo se arrependendo, mesmo pedindo perdão, tem consequências que são inevitáveis. Mas esse é o nosso Deus. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por que isso? E por que Ele perdoa? E por que Ele abençoa até 1000 gerações?
Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas o pecado, às vezes, para ser arrancado completamente daquela pessoa, às vezes pode levar 2, 3, 4 gerações. A gente vê muitas pessoas que têm na sua família alcoólatras. E eu conheci um homem que era alcoólatra, trabalhava com a gente no escritório. O pai dele foi alcoólatra e morreu no álcool. Ele era alcoólatra e morreu no álcool. E eu depois não fiquei sabendo da história dos seus filhos, mas eu conheço outras histórias de pessoas em que o pai era alcoólatra, o filho foi alcoólatra, o neto foi alcoólatra, e essa maldição foi se repetindo. Da mesma forma, pessoas em que o avô se matou, o pai se matou, o filho se matou. Por que isso? Não é por acaso que as coisas acontecem. E nós precisamos lembrar que Deus é fiel em todas as suas palavras. E aqui Ele está dizendo, Ele é um Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Quantos anos daria 1000 gerações? É muito tempo. Se eu multiplicar aqui por 50 anos, 40 anos, dá muito tempo. Então, esse é o nosso Deus misericordioso, poderoso, clemente, compassivo. Adiante, Marcos capítulo 1, verso 11. Aqui nós estamos ouvindo falar de quem? 1:11 diz: Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quem está falando aqui? Deus. Deus diz isso, falando dos céus. Depois que João vem, batiza Jesus, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, e aí vem essa voz e fala: Tu és meu filho amado, eu tenho prazer em ti. O que falou lá naquele texto que nós lemos em João capítulo 14? Volte lá para ver. Segure esse texto aí. 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, essa palavra aqui você pode receber ela como Jesus falando para você, o Deus falando para você: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque ele ama as minhas palavras. Você tem essa alegria? Alimenta essa alegria de ouvir Deus falando: este é meu filho amado, em ti me comprazo. Não é qualquer um que está falando, é Deus. Que ânimo maior do que esse nós poderíamos ter? Porque guardamos a palavra, porque amamos esta palavra, porque buscamos esta palavra. E Deus está falando do céu nesse momento para você, para mim: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Porque todos aqueles que guardam a palavra de Jesus amam a Jesus e, portanto, amam a Deus. E se guardam as palavras, Deus ama a você. E Jesus e Deus vêm para você, vêm para mim e faz em nós a sua morada. O que mais nós precisamos? Temos que buscar Deus? Vamos voltar um pouquinho lá no Jardim do Éden. Quem vinha se revelar a Adão todos os dias? Deus.
Quem revelou a sua palavra ao homem? Foi o homem que encontrou? Não, Deus. Deus sempre se revela, Ele toma a iniciativa de se revelar. Deus sempre tomou a iniciativa desde Adão. E aí nós precisamos buscar Deus? Hoje, na época que estamos vivendo, não, Ele mora dentro de nós. Mas se ainda não o encontramos, continue procurando. No lugar certo. Qual é o lugar certo para encontrar Deus? Aonde? Na sua palavra. Ou no meio daqueles que amam a Deus. Deus tomou iniciativa com Adão. Mas quando Adão pecou, o que aconteceu? Foi Deus que se escondeu? Quem se escondeu? Adão. Adão se escondeu e aí não podia encontrar Deus, porque ele estava com vergonha de Deus, estava fugindo de Deus. E muitas vezes nós dizemos, eu estou buscando a Deus, mas na verdade estamos fugindo de Deus. Estou buscando a Deus, mas eu quero a distância da palavra. Eu vou ler só aquele versículo ali, porque o seguinte já não dá. É a tal da caixinha de promessa que o pessoal pegava um, opa, esse aqui é uma bênção. Aí tirava o outro, não, esse aqui hoje não dá, bota, tira de novo. É esse Deus que nós procuramos. Nós queremos um Deus que habita em nós e que nos desnuda completamente, ou nós queremos um Deus que apenas vê a aparência? Como o joio e o trigo. O joio tem uma aparência lindíssima, mas não tem fruto nenhum. É oco. O que está dentro de você precisa ser fruto. O fruto do Espírito. Então foi ouvida uma voz dos céus. Irmãos, pela fé você pode ouvir isso todos os dias, toda vez que você abrir a palavra de Deus. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Você é filho amado do Senhor. Você crê nisso? Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Eu não fui por todas as explicações da natureza de Deus, porque senão nós passamos aqui um mês inteiro, talvez um ano inteiro. Mas apenas nesses textos nós podemos ver que o nosso Deus, Ele é um Deus que está interessado em se revelar. Não somos nós que queremos procurá-lo. João capítulo 4 diz que Deus procura adoradores. Será que somos nós que procuramos ou Deus está procurando? Não, Deus sempre se revela, Deus não está escondido. Estou procurando a Deus, mas Ele não me acha. Estou falando com Deus, mas Ele não me ouve. Isso é impossível. Tem alguma mentira, algum sofisma na sua vida que está trazendo estas palavras em que você está dizendo que Deus não está te ouvindo, mas Ele está ouvindo plenamente. É você que não quer escutar o que Ele está falando, porque quer ouvir o que você quer ouvir. Quantas vezes a gente vai num médico e a gente quer que o médico diga o que a gente quer. Aí quando o médico diz o que a gente não quer ouvir, o que a gente diz? Esse cara não sabe nada. Que Deus nós queremos? Deus está falando o tempo inteiro. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Quem está falando aqui? João. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Olha, esse João, ele está na ilha de Patmos, discípulo de Jesus. E ele aqui está tendo uma visão. E o que ele vê? 7 candeeiros de ouro.
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Imagine essa cena. Cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Não era de se esperar. Uma figura tão aterrorizante, poderosíssima. É assim que Jesus vem. Na primeira vez que ele veio, ele vem como um cordeiro, humilde, nascido em manjedoura. Da primeira vez que ele vem, ele atravessa a cidade em cima de um burro, não era de um cavalo branco. Foi envergonhado, foi exposto, foi humilhado. Tomou a minha maldição e os meus pecados e os seus pecados de sua vida inteira. Os que você já cometeu e que ainda vai cometer. Ele pagou tudo por nós. Ele veio humilde. Agora ele vem com poder e autoridade. E ele está aqui dentro. E ele está aí dentro. Todos os dias, toda hora, todo instante, dormindo com você, acordando com você, sonhando com você. Você está dando lugar aos pensamentos dele, ou resiste com os seus pensamentos, pior ainda, alimentando com os pensamentos mundanos? Rede social hoje tem contribuído muito para isso na vida das pessoas, formatando um sistema diabólico mundano, que é o pensamento do anticristo aqui neste mundo. O quanto nós estamos dispostos a andar diariamente sabendo, ele está aqui dentro, ele dorme comigo, ele me acorda, ele é minha esperança, ele é meu socorro, ele é minha rocha, ele é meu escudo, ele é a minha força, ele é a minha alegria, ele é o meu amor. O que ele é mais na sua vida? O que esse Jesus é na sua vida? O que Deus é na sua vida? Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse Jesus vem e toca em João, desmaiado como morto, caiu por causa do poder de Deus. E era apenas uma visão, hein? E ele fala com João e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós podemos passar o ano falando sobre este texto de Apocalipse. Mas Deus um dia vem para buscar a sua igreja. Vai pedir contas para os pastores que cuidam da igreja dele. Esta igreja não é minha, não é do pastor Samuel, não é do pastor Rogério. Esta igreja é de quem? É do Senhor. Nós apenas estamos com uma delegação de autoridade para cuidar da igreja que é do Senhor, para pregar as palavras que são do Senhor. Ai de mim se não pregar o evangelho que eu preciso pregar. Não os que as pessoas querem ouvir. Não, isso aí eu não vou prestar contas, eu vou prestar contas daquilo que eu tenho que falar.
E a palavra do Senhor, neste texto, mostra o poder e a autoridade com que Jesus vem para buscar a sua igreja. Irmãos, quem tiver o Espírito de Deus dentro de si, vai olhar para Jesus e vai ter uma alegria profunda. Mas quem não tiver, vai se apavorar tremendamente. E por isso nós precisamos nos alimentar e injetar esta palavra dentro de nós, cada dia mais, cada vez mais. Assim como nós vemos no campo as pessoas acampando num lugar muito frio, de repente começa a chover, e aquela fogueirinha começa a receber os primeiros pingos de água. O que você tem que fazer para não apagar o fogo? Alimentar o máximo que você puder. E proteger aquele fogo dos pingos de água que estão caindo. Pois esta é a sua situação e a minha nos dias de hoje. Precisamos nos ajudar a manter a chama acesa. Porque vem dias em que o Senhor profetizou na sua palavra, em que o amor de quase todos esfriará. A apostasia, que é uma pessoa que tinha fé agora não quer mais saber da palavra de Deus, tomando conta de muitas pessoas, principalmente aqueles que vão passando de igreja em igreja. Chega num ponto que já, passei por todas as igrejas dessa cidade, é tudo igual. Porque ele está procurando o quê? Uma igreja perfeita, que não vai encontrar nunca. Adiante, capítulo 3, versículo 14. E ele fala da igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, eu vou fazer uma pausa aqui. Esse mesmo infeliz aqui, é o mesmo infeliz de 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas desta vida, somos os mais... é o mesmo infeliz, porque busca Cristo apenas a quê? Para resolver problemas, crises, para bênção, para estabelecer a ordem na família, saúde na vida dos filhos, equilíbrio no casamento, equilíbrio nas finanças. Essas pessoas são aquelas que eu sempre falo que estão buscando apenas uma filosofia de vida cristã, mas não querem saber do senhorio de Cristo. Viver filosofia cristã é viver morno. Quero os benefícios do reino, mas eu não quero o governo do reino. E ele fala: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que o Senhor está recomendando a esta igreja especial de Laodiceia? Quando nós estivemos lá na Turquia visitando a irmã Clair, quando estava lá, visitamos com alguns pastores todos os lugares onde estavam essas igrejas. E essa igreja de Laodiceia era uma igreja que estava sobre um lugar muito lindo, muito alto. E se achava rica. Se achava importante, imponente. Não precisava de coisa alguma. E aí o Senhor diz para eles: aconselho-te de que de mim compres ouro refinado
pelo fogo para te enriqueceres. O que é este ouro refinado pelo fogo? Qual é a maior riqueza que nós podemos ter em nós, dentro de nós? Jesus Cristo, o Senhor. Que mais? Vestiduras brancas para te vestires. Como você adquire estas vestiduras brancas? Jesus te dá santidade, liberdade, autoridade para praticar ações que são condizentes com a ética do Evangelho. E através destas ações, você vai se vestir com vestiduras brancas. Que, como o próprio João vai falar, as vestes de linho finíssimo são as vestes de justiça dos santos. Você vai tecer cada linha da sua vestidura para as bodas do Cordeiro, debaixo da permissão, da autoridade do próprio Deus. Você está construindo já as tuas vestes nupciais para as bodas que nós todos vamos participar? Está pensando nesse dia? Está sonhando com este dia? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas, porque não adianta ter olhos e não ver. Esse engano que eu falei hoje aqui, estou buscando a Deus. Só um pouquinho, Deus está dentro de você. Bom, se Ele não está, temos um problema grave. Porque Ele pagou um preço, Jesus, para que eu e você fosse templo do Espírito Santo. E se Ele não está habitando aí dentro, outra coisa está habitando, tem que fazer uma libertação aí e tirar tudo para fora. Tem que pedir, Senhor, remove de dentro da minha vida tudo que não vem de Ti. Para de te alimentar de coisas que não edificam a tua vida. Para de visitar essas casas que ficam lendo horóscopo, búzios. Para de visitar esses lugares onde as pessoas ficam fazendo aqueles negócios holísticos lá, dito holístico, de massagem, de yoga e de outras coisas orientais, indianas, que não levam a nada. Pelo contrário, são portas abertas para a entrada de demônios. Para de colocar os teus olhos em coisas que não edificam a Deus, pois o resultado seria catastrófico para a sua vida espiritual, pois o destino da igreja está definido. Está definido por Jesus. Eu e você somos templo e habitação. Agora, se nós queremos ser, aí é outra coisa. Ele vem para buscar a sua igreja. A sua igreja, ele diz que nos últimos tempos, que a porta é estreita e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas o caminho que leva à salvação, a porta é estreita. O caminho é estreito. Ele fala que o amor de quase todos vai esfriar e de que poucos serão salvos. Aí resta para nós pegar essa estatística e dizer, Senhor, eu quero estar dentro dos poucos. Quem deseja estar dentro dos poucos? O que precisamos fazer? Versículo 11 do mesmo capítulo. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa.
Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aqui ele fala para a igreja em Filadélfia. E eu volto agora para a igreja em Laodiceia. Eu repreendo, versículo 19, e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, cuidadoso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Quando nós comemos o pão, estamos ceando com Cristo. Quando bebemos o cálice, estamos bebendo com Cristo. Mas queremos estar nesse dia, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha o lugar de honra. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós buscarmos a Deus parece falta de entendimento, de maturidade, de pessoas que ainda não compreenderam, de crianças espirituais, porque se nós tivermos essa consciência, Ele está aqui, então esta vida que eu tenho já não é mais minha, não é mais tua. Nós não morremos no batismo, não sepultamos o nosso velho eu, portanto agora Ele é o quê? Senhor. Ele quem comanda, Ele quem governa, mas Ele não assume essa posição por imposição dEle. Ele espera o quê? A sua educação. Ele espera você dizer, Senhor, assume o comando. Olha a educação de Deus. Mas essa educação tem um prazo, em que Ele vai executar a justiça. Quando fechar-se a porta, quando o anjo tocar a trombeta, Jesus vier para buscar a igreja, os mortos ressuscitarem, nós seremos transformados depois dos mortos. E nesse momento fecha-se a janela da graça. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, no trono do meu Pai. Assim como eu venci, vocês também vencerão. Coloque-se em pé nesse momento. Tem alguns espíritos malignos que atuam no nosso mundo de hoje. E eles não vêm contando coisas terríveis, eles vêm contando meias verdades. São verdades contadas, mas cheias de mentira, de engano, chamado sofisma. Toda verdade misturada com algum engano é um sofisma, que precisa ser quebrado na vida da igreja brasileira, para que nós possamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, os animais que eram entregues, eles eram mortos em sacrifício a Deus. Agora Deus não quer um sacrifício morto, Ele quer que você seja um sacrifício vivo, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos.
E Ele quer que você ande, enquanto estiver na terra, cheio de graça, cheio de alegria, cheio de vigor. Quando você estiver cheio da glória, da graça, do poder, da autoridade, da presença de Deus, porque você tem consciência disso e vive nisso, a glória de Deus está em você. A glória de Deus vai se manifestar no meio da igreja, quando a igreja compreender que Deus reconhece as nossas fraquezas, Ele sabe o quanto nós somos limitados. Mas Ele também vai te dar a misericórdia dEle. Amém? Se você deseja nessa noite ser tocado pelo Senhor, para que tenha consciência da presença dEle, do templo dEle, venha até o altar e diga: Senhor, eu quero mais da Tua presença, mais do Teu poder, mais da Tua palavra. Eu não quero ficar te procurando, eu quero viver contigo. Eu não quero ficar te buscando em lugares onde eu não vou te encontrar, mas eu quero ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Vem, Senhor, neste último tempo, concede à Tua igreja esta bênção de ser testemunhas vivas. Quantas vidas estão morrendo porque a igreja não está tendo consciência de quem é e de quem habita dentro dela. E nós te pedimos nessa noite, Senhor Jesus, que Teu Espírito venha habitar. E eu sei que Ele habita dentro de nós, mas que Ele venha habitar em toda a Tua igreja. Que Teu Espírito abra os olhos e a mente de cada membro da Tua igreja, para que compreenda que o Senhor está presente. O Senhor habita, o Senhor vive. Ele hoje quer falar com você, quer falar na sua vida, na sua mente, no seu coração. Que possamos ter fome e sede de estar na sua presença. Que não possamos ter pressa de sair da sua presença. Abre o teu coração diante dEle e clama. Diga a Ele: eu quero te conhecer mais intimamente, mais conscientemente, mudando as minhas ações, atitudes e pensamentos. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são quebrados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no sangue
caminho. Pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Estamos aqui nessa noite, Senhor, e nós repreendemos todo espírito, todo sofisma, todo engano que vem na mente da tua igreja, na minha mente, na mente dos meus irmãos. Está desfeito pelo poder do nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus. Repreenda na sua vida, na sua casa, na sua família, mentiras que foram plantadas, mentiras religiosas, mentiras ditas de Deus, mas não são nada de Deus. São sofismas plantados pelo sistema deste mundo, pelo sistema político, religioso. Mas nós quebramos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Estabelece o teu governo em nossas vidas. Estabelece o teu governo em nossas famílias, em nossa cidade. Se você puder, ore pela pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, e libere a bênção do Senhor. Que a igreja do Senhor possa caminhar com autoridade, com poder, conhecendo um Deus poderoso, presente, fiel. Que a tua presença, Jesus, seja real em nossas vidas, em nossas casas, em nosso trabalho, nas ruas de Porto Alegre, por onde andarmos, que possamos levar, Senhor Deus, a tua luz, a tua palavra, o teu amor, da paz, da tranquilidade a cada um que faz parte do teu corpo nesta noite. Cura aqueles que estão doentes e enfermos. Restaura aqueles que estão aflitos e desesperados. Dá um abraço ao seu irmão e diga aí: Jesus Cristo está presente em nós, dentro de nós, e habita dentro de nós. Pode tomar assento, que o Senhor abençoe a tua vida.